Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra Sobre a Natureza, de Parmênides de Eleia. Uma obra, assim, fundamental para a filosofia, né? Mas que chegou para a gente só em pedaços. E o curioso é que é um poema, não um tratado como a gente talvez esperasse. Exatamente. E a fonte que a gente está usando aqui, a tradução do Pedro Barbieri, argumenta justamente isso, que essa forma poética não foi um acidente, sabe? A escolha pelo verso exâmetro, que ele traduziu para dodecassílabos, seria crucial para a mensagem do Parmênides. Ele buscava uma experiência que fosse além do puro conteúdo intelectual. Ah, interessante. Então, não é só para entender as ideias, mas para, sentir o poema. Como é que isso funciona na obra? Águas divinas, sabe? Guiado por jovens deusas, as Eliades. Elas o levam através de um portal imenso, que é guardado pela própria justiça, a Dike, até que ele finalmente encontra uma deusa. Uau! Uma viagem mesmo. E essa deusa, o que ela revela para ele? Ela promete revelar duas coisas. Primeiro, o coração estável e circular da verdade, que é a aletheia. E segundo, as opiniões mortais onde não há fé verdadeira, que são as doxas bruton. Essa moldura toda já dá um tom assim, de revelação quase religioso mesmo. Ok. Vamos tentar pegar o fio da meada disso. Verdade e opinião. Que caminhos são esses que a deusa apresenta? Basicamente, são duas vias de investigação. Isso está nos fragmentos 2, 6 e 7. A primeira é a via da verdade. É o caminho daquilo que é, o estim, e que não pode não ser. Essa é a única via real, sabe? E ela vem junto com a convicção, a peiton. E aqui tem aquela frase famosa, né? Pois o mesmo é o pensamento e o ser. O pensamento e o ser são inseparáveis nesse caminho. Certo. O que é pode ser pensado. E a outra via? A da opinião ou do não ser? Essa é a via daquilo que não é, o uxtim, e que necessariamente não é. A deusa fala que essa via é, assim, intransitável, impensável, não dá nem para falar sobre ela direito. Ela diverte muito contra seguir por aí. Diz que é onde os mortais de duas cabeças, que são surdos e cegos, acabam se perdendo. Eles ficam confusos, misturando ser e não ser. De duas cabeças? Que imagem forte! Sugere uma confusão total mesmo. O tempo vivem no mundo da contradição, da mudança, que para Parmênides é pura ilusão, é a doxa. Fascinante. Então, se esse mundo de mudança que a gente percebe é ilusório, como é esse ser verdadeiro que a deusa revela? O que realmente é? Ah, e a gente chega no fragmento 8, que é o coração da coisa toda. A deusa descreve o ser usando vários sinais, sêmata. Ele é ingênito e indestrutível, ou seja, não teve começo, não vai ter fim. Eterno. Isso. É completo, é imóvel e infindo. É um todo coeso, sem partes, sem movimento, sem mudança nenhuma. E é um eterno presente. Não era nem será. Ele simplesmente é, agora, tudo de uma vez só. Tudo de uma vez. É, e uno, contínuo. Não dá para dividir, porque o ser se conecta com o ser. Não tem vazio. E ele é limitado pela necessidade, a Ananke. Está contido em limites firmes, como se fosse uma massa de cíclica esfera, perfeita, igual em todas as direções a partir do centro. Uau! Uma esfera perfeita, imóvel, eterna. Isso é radicalmente diferente do mundo que a gente percebe no dia a dia, né? Cheio de mudança, de nascimento, morte. Precisamente. E é aí que está o ponto. Esse mundo que a gente percebe com os sentidos, o mundo comum, ele pertence à segunda parte da revelação da deusa. São as opiniões mortais, a doxa. E está lá nos fragmentos 8 e 19. Ela descreve como os mortais, erradamente, criam opostos para explicar as coisas, tipo luz e fogo de um lado e noite escura do outro. E aí eles acreditam na mudança, no nascer, no morrer, na alteração de lugar, de cor. Tudo isso que a via da verdade diz que não existe de verdade. Então, ela descreve essa cosmologia que, segundo a verdade, é aparente, enganosa. Sim, ela explica. A ideia é que o iniciado, o filósofo, entenda também a estrutura do erro
para não ser mais enganado por ele, sabe? Ela apresenta essa visão dos mortais, essa cosmologia dualista, como sendo a explicação, digamos, mais coerente dentro do reino da aparência. Mesmo que seja falsa quando comparada com a verdade única do ser. É para completar o aprendizado. Faz sentido. É uma filosofia muito radical mesmo. E usa a própria forma do poema para tentar levar a gente para além desse mundo sensível, né? Para afirmar essa realidade única, eterna, imóvel por trás de tudo. Exato. E que desafia totalmente a nossa confiança nos sentidos, no senso comum. Essa tensão que o Parmênides coloca entre a razão pura e a nossa experiência, entre a unidade do ser e a multiplicidade das coisas, isso continua super relevante na filosofia até hoje. Fica essa reflexão, então. Se o pensamento lógico, levado às últimas consequências, nos leva a esse ser uno e imóvel, como Parmênides sugere, o que a gente faz com a riqueza, com a dinâmica toda da nossa experiência vivida, que parece tão real? Onde que está a verdadeira realidade, afinal? Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera, sem pressa, mas com prazer.